A conta de luz fica mais cara a partir do mês de maio. Pesquisa mostra que 83% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. Vamos falar também sobre uma propaganda que tem causado polêmica após ser acusada de enganosa. E ainda, um estudo diz que as mulheres trabalham quase o dobro do que os homens. Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Olá, tá começando aqui o nosso Redação Novo Tempo. Por um momento eu ia falar identidade geral, mas logo o meu cérebro me alertou que não era. Não, Era a Redação tem Novo mais Tempo. gente aqui com você. Estou muito bem acompanhado. E aí, como é que vocês estão? Beleza. Eu tô me sentindo meio deslocado. Por quê? Vocês todos estão com azul, não tem uma peça azul. Cara, no... verdade, Pois é. né? Não, pelo menos Mas tá eu tô de de cinza, ó. cinza. Então, eu tô com cinza. Nossa É. conexão é o cinza Só aqui. eu tá que- com Aí branco. você que não tem cinza. Não tem. Eu que tô deslocada agora. É. Mas tem um assunto que a gente pode falar também, né? O quê? É verdade. Tem uma pessoa que chegou aqui de É, uma forma... Parece lá. que ela tá reluzente, assim. Tananã, tananã. Parará. Cara, pra Ai, vocês sou que não eu? seguem... Ah, não sabia que É estavam de falando mim de que vocês mim. estão falando? É de mim. Se cara, me você não divirto. segue Luiz e Maiana nas redes sociais, você ainda não viu ela descendo deslumbrantemente por uma escada vestida de Olha noiva. aqui pra mim. Ó, Ó, tá arrepiada aí, ó. Não me aguento. Viu Não, mas só? Maravilhosa. sabe qual que foi a minha maior alegria? Qual? Descer sem cair. Isso, é verdade. Porque essa criatura, ela colocou Para, fale olho de baixo. seca pimenteira na minha escada, você tá entendendo? Eu fiquei com medo de descer rolando do véu, me cobrir e ser aquela cena. Eu falei pra assim, Luísa entendeu? que eu ia estar com o celular a postos, assim, ó. Ali, ó. Só que aí aconteceu um problema, não consegui ir no casamento, né? Enfim, essa é uma outra história. E aí a Luísa conseguiu descer sem meu celular, tá Ia ali virar um preparado bumerangue. Olha que beleza. pra eu poder pegar aquele tombo. Mas parabéns pelo Parabéns, casamento, Luiz. viu, Luiz? Ai, Deus obrigada, abençoe. obrigada, amém. Foi linda, eu obrigada. estava lá, eu vi. Carol estava lá. E só ficou lindo porque essa cantou. Ah, é verdade. Nossa, ela Cantou canta. mesmo que eu vi os vídeos, tava ela- bonito. Nossa. Mas ó, você pode interagir com a gente aqui, viu? Separamos informações, notícias, assuntos muito legais para que a gente debata hoje. Então entre em contato com a gente pelo facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo no Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Bom, depois dessa primeira notícia, né, que foi o casamento da Luíse, vamos lá para a Verdade. segunda notícia do programa de hoje, não é, Luíse? Temos outras pautas aqui. Temos. Leite, você tem uma informação para passar para a gente sobre insatisfação e a sua relação com a democracia. Conta para a gente aí qual foi o resultado que essa pesquisa trouxe. Tem um instituto de pesquisa norte-americano chamado Pew Research. E eles fazem várias pesquisas. E a pesquisa que eles fizeram recentemente, foi divulgada, buscou avaliar qual é o nível de satisfação das pessoas em diferentes países com a democracia, né? Então, vale a pena lembrar, democracia é um sistema político, né? Onde a população elege os seus representantes. Por isso se entende democracia. Então, como que está a satisfação das pessoas com esse tipo de sistema político? E é muito impactante o resultado, porque a média no mundo, eles analisaram vários países, não lembro agora quantos aqui de cabeça, 27, a produção me lembrou aqui. A média desse país é que 51% das pessoas entrevistadas está descontente com a democracia. Ou seja, estão dizendo o seguinte, a democracia é legal, mas parece que não está dando muito certo. Só que, no Brasil, que foi um dos países pesquisados, esse índice de descontentamento com a democracia é ainda maior. Aqui no Brasil, as pessoas entrevistadas, obviamente de maneira científica, representando aí a população, 83% dos brasileiros pesquisados pelo Instituto se demonstraram insatisfeitos com a democracia.
E aí você deve se questionar, tá, mas como é que chega nisso? A pessoa, se alguém chega com um papel e fala assim, você está satisfeito ou insatisfeito não? com a democracia? Não, não é assim. A pesquisa, ela avalia vários critérios. Tem a ver com questões econômicas, a liberdade que as pessoas têm para andar no país, para se manifestar, entre vários outros fatores, a situação da justiça, como ela vê os representantes dela, políticos, etc., se estão fazendo um bom trabalho ou não, corrupção. Então, baseado nas respostas em relação a isso, que eles tiram a média. Olha, eles estão satisfeitos ou insatisfeitos com a democracia. E aí, no caso do Brasil, é muita gente insatisfeita. E aí, por outro lado, esse levantamento, ele aponta para uma outra questão, que é o seguinte: se a democracia, que é o sistema onde o cidadão escolhe os seus representantes, não está agradando a essa parcela da população, o que é que isso indica e o que as pessoas, inclusive, respondem nessa pesquisa? Que elas têm uma tendência maior a apoiar sistemas não democráticos sistemas políticos não democráticos. Então, de repente, um líder mais forte, onde ele toma as decisões e não precisa consultar ninguém, como, por exemplo, acontecia, né, no passado, sei lá, com Um rei. com um rei, por exemplo, né? Monarquia. Uma monarquia, etc. Ou mesmo situações onde você tem líderes ligados às Forças Armadas numa espécie de estado de sítio, onde dizem o que precisa acontecer, etc. É muito interessante isso, porque se boa parte de uma população não está satisfeita com a democracia, outros tipos de governo não democráticos aparentemente são mais bem aceitos. O que é, às vezes, um pouco de perigo, né? Essa questão, né? Porque, querendo ou não, a gente lutou tanto para que a gente tivesse o Estado democrático de direito, para que a gente tivesse participação, para que a nossa opinião fosse ouvida, enfim. O poder está na mão do povo e isso é muito legal. Só que a insatisfação está tão grande que as pessoas querem voltar atrás. E isso, se a gente for voltar à fita também, né? O filme, a gente vê que antes, quando a gente não tinha essa voz, era censura, era o autoritarismo, a gente via uma série de problemas, né? Então, a gente tem essa dificuldade, o que o Leite está falando de que as pessoas elas concentram as esperanças dela, eu acho que eu posso usar essa palavra, em cima de um ser. Exatamente. Né? Alguém que tem um poder praticamente messiânico de salvar a população. Isso não é de agora, isso já tem um tempo, né, que a população brasileira realmente tem esse histórico, talvez até pela idade muito recente que a gente tem, né, da nossa história enquanto república, enquanto uma democracia acontecendo. Mas o que acontece é o seguinte, né? Eu acho que tem muito a ver com não entender de fato, profundamente, o que vem a ser uma democracia. Que aí, ao invés de lutar para que essa democracia realmente aconteça, eu pego e deposito as minhas esperanças num único ser humano que vai fazer com que tudo aconteça. Só que até entendendo como funciona o sistema e a organização política num país, a gente entende que uma pessoa não consegue fazer também essa diferença tão grande, né? Não consegue as necessidades mandar do e todo, desmandar. né? E é uma esperança pontual, né? Porque muitas vezes se resume só ao momento das eleições. Você vai lá, escolhe a pessoa, depois você não fiscaliza, você não acompanha o que a pessoa está fazendo, o tipo de projeto que ela tem apoiado ou não, o passado político dessa pessoa. E isso também interfere muito no resultado. Às vezes, por que nós estamos decepcionados, né? Porque a gente escolheu, não só porque às vezes porque às vezes a gente escolhe mal, sim, porque às vezes a gente escolhe e as pessoas elas não correspondem com as propostas que fizeram. Propostas, não cumprem as propostas, é um coletivo, né? E a gente não pode esquecer de estar sempre ali. Só um detalhe importante para entender um pouco melhor essa pesquisa, as respostas do momento. A pesquisa está sendo divulgada agora, mas obviamente ela foi feita em um momento do passado. Então, aqui no Brasil, os entrevistados brasileiros para essa pesquisa foram ouvidos entre os meses de maio e agosto de 2018, do ano passado, então. Então, antes das eleições. Então, antes das eleições e tudo mais. Então, e, se eu não me engano, nesse período teve até uma polêmica, né, que foi sobre a acusação de Michel Temer
problemas de corrupção envolvendo Sim, Moreira sim. Franco, estava Isso. no auge desse debate Tá. aí, e eu acho que isso também acaba Obviamente, porque influenciando muito, né? uma das perguntas feitas para os entrevistados é como vocês avaliam a classe política, como é que você avalia a classe política do seu país em relação a privilégios, corrupção, efetividade, representatividade, porque no final das contas a democracia, ela desemboca principalmente nisso, né? Você tem pessoas que são eleitas pelo povo para representá-las. Então, se elas não estão satisfeitas com os seus representantes, naturalmente existe uma tendência muito grande que elas não estejam satisfeitas com a democracia. Pode ser que não, elas simplesmente não estão satisfeitas com os que estão lá e querem usar a democracia para mudar. Sim. Mas às vezes elas podem olhar para tudo isso e falar assim, não está dando certo, a gente está usando a democracia faz um tempo aqui e não está resolvendo. Não tá resolvendo, E aí é. elas chegam a essa conclusão aí, de que 83% não estão felizes com a democracia. Porque tem muito a ver com a questão, exatamente com a questão da postura da política em si, né? Então, em outros programas nós falamos um pouco dessa insatisfação em relação ao político roubar, né? Ou seja, a representatividade, a não representatividade, na verdade, né? Porque as pessoas não se sentem representadas, né? A corrupção, essa é a palavra que eu queria encontrar aqui. Essa questão da corrupção. E no sistema democrático de direita, a corrupção existe, ela se estabelece, ela é enraizada e forma precursores e assim vai, né? Então, eu acho que basicamente tem a ver com isso, né? Com a ideia de que, quem sabe, um sistema político que não consiga absorver a corrupção. Pode ser? Mas é complicado, né? Porque às vezes a gente também não pode esquecer que a democracia também possibilitou você saber que existe corrupção. Sim. E quando você sabe daquele problema, você pode fazer alguma coisa para resolver. Você não pode tratar uma doença se você não sabe que você tem aquela doença. Você não pode mudar um comportamento negativo se você acha que aquilo ali está tudo certo. Então, a democracia, pelo menos, possibilita isso. Às vezes, em tempos antes da democracia, você não tinha noção dos desvios de dinheiro, caixa 2, enfim. Com certeza. Hoje, você tem noção. E é a democracia que possibilitou isso a você, né? Então, vamos utilizar essa democracia, esse poder que emana do povo para poder fazer a diferença, E vale a pena cobrar e lembrar tentar mudar, né? que a democracia, ela vai mudando os seus formatos e algumas questões nisso, né? Porque a democracia é exatamente isso, né? É o povo que tem seus representantes. Isso não é de agora, tá? Isso começa na Grécia Antiga, tanto é que a palavra tem origem grega, mas assim, quem são os representantes? Quem pode ser representante do povo, isso tem alterado com o passar dos tempos. Até pouco tempo atrás, quem era mulher e pobre não podia votar, no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos, durante um bom tempo, negros não podiam votar, não faziam parte das pessoas dessa democracia. Então, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando isso e a democracia ela vai se alterando exatamente para, eu acredito, se moldar às necessidades de uma determinada população, de um determinado local. Agora, a gente está falando sobre insatisfação política, a gente vai falar de uma outra insatisfação, Luiz, é aumento na conta de luz. Pois é. A gente sabe que existe essa história da bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, mas como é que isso funciona e quando é que uma bandeira, a gente muda de bandeira e a nossa conta aumenta? Sim, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabeleceu essas bandeiras para poder conduzir o comportamento do consumidor. Olha, gente, a bandeira agora está verde, então significa dizer que a energia está mais barata e que você pode usar algumas coisas, né? Olha, está amarela, está começando a encarecer. Olha, está vermelha, vamos economizar, vamos apagar a luz, vamos conter, porque a gente já teve aquelas fases de racionamento, né? Momentos bem difíceis e que a gente não podia usar praticamente nada. Então, para poder conter esse tipo de problema, a ANEEL estabeleceu essa política agora de essa política de preço da energia. E o que acontece? É baseado em quê? Por que fica amarela? Diminuiu o nível de chuva. Porque a nossa energia ela é gerada pelas hidrelétricas. E as hidrelétricas são geradas, elas funcionam com base no nível de água. Diminuiu o nível de água, as hidrelétricas elas forçam mais aquilo ali para poder gerar energia. E isso deixa a energia mais cara. Então, quanto menor o nível de água nas hidrelétricas, mais ela força ali o trabalho, que deixa a conta mais cara. Quando o nível está alto, a tendência é que esse preço diminua. E agora, com essa questão da mudança de estação, diminuir, apesar de que a gente viu aí um período de muita chuva, a expectativa é que agora, a partir de maio,
muda-se a estação, vai diminuir o nível de água dessas hidrelétricas, então vai forçar o funcionamento dessas máquinas e isso vai deixar a conta mais cara. A expectativa, de acordo com a agência, é de que fique R$1 mais caro a cada quilowatt-hora. Então, tomar uns banhos mais curtos agora, né? Tomar banho mais curto, acumular roupa para poder passar tudo de vez. Nada de ficar ligando a máquina de lavar todo dia, toda hora. E isso não só por causa do bolso, né, gente? Eu acho que já passou da hora da gente ter uma consciência ambiental, da gente cuidar dos nossos recursos ambientais. O mundo inteiro está preocupado com esse tipo de debate, tem debatido muito esse assunto. Então, não só por conta do bolso, vamos fazer disso aí uma rotina e da gente cuidar dos nossos bens. Vou falar para Reginaldo ficar batendo lá na porta lá, Luiz, sai do banho. Não, aí fica... Vamos cuidar dos nossos recursos, mas o meu banho é de meia hora. Não é meia hora, mas deixa eu tomar um banho direitinho. Eu sei que vocês não gostam, mas respeita. Eu gosto de tomar um banho caprichado. Ele deu essa risadinha concordando, não foi? Eu adoro tomar banho, esse é meu problema também. Eu fico lá horas no banho e tal, e aí eu recebo umas batidas na porta. Não, e deixa só... A batida na porta me diz assim, tá acabando a água do mundo! Acontece. Agora posso falar uma coisa aqui da minha vida de casada? Olha só. Boa semana. Olha, a primeirinha. Foi muito engraçado essa semana, porque gente, eu saí da cozinha, tava arrumando a cozinha, arrumando as coisas na casa. Aí Reginaldo ia atrás de mim, apagando a luz da cozinha, apagando a luz da área, apagando a luz... E atrás de você. Tá certo, aí, Reginaldo? Pra que todas as luzes acesas? E eu me acabei de rir primeiro, porque eu achei muito engraçado essa coisa da vida de casado. E segundo, que eu ouvi painho falando com manhã. Pra que todas as luzes acesas? Só se repete falei, a realidade. A história se repete. E eu aqui tirando onda, né? Não, mas esse recado é pra mim também, pra você e pra mim. Ainda mais que vai ficar mais caro agora, né, Luiz? Ainda mais que vai ficar mais caro. Mas daqui a pouco a gente vai perguntar mais sobre a sua vida de casada no próximo bloco. Tá bom. Tem um assunto importante pra falar. Ô, Carol, vamos falar sobre lixo. Então agora existe um prazo de 5 anos, né? Para que a gente não tenha mais, a gente tenha uma mudança nesse processo do lixo. Na verdade, esse prazo foi estabelecido há 5 anos, né? Excedeu 5 anos e o que as prefeituras querem é mais um tempinho a mais para resolver esse problema. Enfim, nós temos um problema muito grande com a produção de lixo hoje no mundo como um todo, no Brasil nem se fala. Hoje nós temos uma produção, em 2017, foram 12 milhões de toneladas de lixo jogadas a céu aberto nos lixões, né? Então, na verdade, nós estamos falando tanto da produção de lixo, que é um problema a se resolver, mas o que os ambientalistas estão falando aqui, nessa pesquisa que foi apresentada e, na verdade, também um processo que foi aberto contra as prefeituras por não cumprir esse prazo, elas estão falando a maneira de descartar esse lixo. Então, existem diversas formas. Hoje tem a questão da economia circular e que dá a possibilidade de você reaproveitar algum tipo de material, reciclar, apoiar cooperativas. Isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido e se joga o lixo a céu aberto em lixões. Você tem uma noção de que é 12 milhões de toneladas? É mesmo que você tivesse pego uma piscina olímpica, enche de lixo, aí multiplica essa quantidade por 500. Muita coisa. É a quantidade de lixo que a gente tem e não sabe Agora, onde colocar. Por que, né, isso acontece? Não sabe onde colocar. A gente tem desde 1950 leis que estão tratando dessa questão, mas até hoje a gente não conseguiu resolver esse problema. Eu ia falar exatamente sobre isso. Sabe o que eu acho que acontece? Que é o seguinte, como isso depende do poder público municipal, Sim. Você dificilmente, você vai ver algum tipo de pressão popular por causa de lixo. Porque o lixo é gerado exatamente... O máximo que você vai ver de Ninguém quer se preocupar com o lixo. O máximo que você vai ver as pessoas reclamando é quando, sei lá, dá uma greve dos lixeiros da cidade e aí você fica com o lixo acumulado na frente da tua casa. Porque aí ele tá te incomodando. Ele tá te incomodando. Agora, depois que saiu o lixo da frente da tua casa... Acabou o problema. Você não quer nem saber. Então, quem acaba tendo que se preocupar realmente são as autoridades ligadas às questões ambientais. Então, é por isso que eles ficam o tempo todo em cima e falam, etc. Por quê? Porque se não tiver esse pessoal insistindo, ninguém mais vai estar. E assim, o Wagner falou, né? Então, em 1950 foi estabelecida a lei de que não poderiam mais existir lixões. Não tem como existir lixões. Aí, essa lei foi postergada para 2010. Depois, 2014. Agora, esse era o ano.
era o ano do não mais lixões. Pois é, e aí vai renovar por mais tempo e assim vai indo, vai o problema vai se renovando. repetindo. Os ambientalistas, eles dizem, eles precisam pagar a conta. Então, uma multa, alguma sanção, alguma situação para que isso... Porque não pode só, vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí a gente percebe que o resultado não aparece, né? Não claro aparece. que de lá para cá algumas coisas foram feitas, mas eu nem diria que foi até por conta de uma iniciativa da prefeitura municipal e tudo mais. As cooperativas ONGs. fizeram muita diferença, Sim. né? Tanto gerando uma possibilidade de renda para algumas pessoas que trabalham com isso, como a gente tem mais possibilidade de reciclar, e aí vem a preocupação também com o meio ambiente, não é só a gente tendo o lixo né, sendo resolvido de uma forma muito melhor, mas a gente tem essa quantidade enorme de lixo sendo gerada, podendo virar isso e não tirar recursos naturais mais uma vez, mas ainda assim é um problema que a gente não sabe a solução, né? E quando a pessoa diz, olha, esse meu problema acaba quando acabou o lixo foi para fora da minha calçada, não compreende, por exemplo, que enchentes que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, tem a ver com a infraestrutura? Tem a ver com a infraestrutura, mas também tem a ver com lixos que são jogados a rodo nas ruas, que não são bem depositados ou reciclados e por isso entope os bueiros, enche, então a sua casa está enchendo de água muitas vezes, você perde tudo que você tem por conta de uma atitude. Eu acho que tem essa relação muito lixo, eu não quero me preocupar mais com isso, por quê? Você não tem prazer em lidar com lixo, né? Você tem prazer em comprar uma coisa nova, né? Em adquirir uma coisa. Agora, não é assim, tipo, lixo, acabou. Você tem que ter uma responsabilidade. Sim. Eu lembro que eu fiz uma matéria uma vez, para um outro programa que eu fazia aqui na Novo Tempo, que eu fui ver a rotina dos lixeiros. Poxa, eles muitas vezes se cortam pegando lixo, porque a pessoa coloca um vidro quebrado sem o menor tipo de proteção e coloca lá o saquinho de lixo todo... fininho, a pessoa vai e se machuca, entendeu? Um pedaço de madeira com um prego. Pode ser assim, você tem que ter responsabilidade, porque você gerou aquele lixo e ele ainda vai passar por algumas fases. Então você tem que ter a sua responsabilidade sobre isso. Mas a gente não se preocupa, o poder público não se preocupa, e aí fica essa coisa sem solução, né? E não é, e eu acho assim também que é um problema que é cooperado, tem que ser de forma cooperada mesmo. Porque eu tenho que saber colocar o meu lixo adequadamente, mas não adianta eu na minha casa fazer toda a separação do lixo, a coleta seletiva dentro da minha casa, e aí quando eu coloco lá, sei lá, moro num prédio, aí eu coloco lá no lixo do prédio, eles misturam tudo e descartam. Ou então o prédio faz toda a seleção, a separação do lixo e depois alguém vai lá e mistura, ou então ninguém entrega para reciclagem. É um trabalho que precisa da cooperatividade de cada um, é uma cadeia. Então não adianta também, né? Se um falha ali na sua função, não adiantou de nada todo o trabalho. Começando por gerar menos lixo e terminando em cuidar do próprio lixo, né? Sim. E aí as fases vão na sequência. As mulheres trabalham quase o dobro que os homens, segundo o IBGE. A gente conversa sobre isso logo depois do intervalo.